Boa noite, povo do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje, como já foi dito, dando início ao nossa campanha de família, como normalmente nós fazemos todos os anos. É verdade que esse ano nós temos umas diferenças das demais campanhas, porque nós não podemos ainda nos reunirmos no templo, em função do momento que nós vivemos. Mas nós nos alegramos porque a igreja está representada no lar. A família é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos como desejo no coração de que de fato esse mês de família possa impactar a sua família, impactar o seu casamento, impactar a sua relação com seus filhos, que seja de fato um tempo de muitas mudanças na sua casa e em meio também às famílias da nossa cidade. Quero de modo especial agradecer todos vocês que tiraram um tempo essa noite para cultuar conosco. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, tá bom? Você alegra muito o nosso coração com a sua participação nesse culto, tá bom? Então, nesse momento, queridos, nós vamos ler um texto bíblico que está registrado no Salmo 127, apenas o versículo 1. Lá no Salmo 127, apenas o versículo 1. Eu vou ler o texto e depois nós vamos então buscar compreender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa hora. Tá bom? Na minha versão diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse texto é tido como Salmos da família. E nós vamos usá-lo como base para a nossa meditação nessa noite. O texto sagrado começa falando justamente que o Senhor é o edificador, o construtor. E que se Ele não edificar, se Ele não construir, todo o nosso trabalho terá sido em vão, terá sido inútil. Porque os nossos esforços humanos, sem a manifestação e a participação de Deus em nossa família, não nos levaria a lugar nenhum. Então é mais ou menos como o apóstolo João disse: sem Cristo, Jesus Cristo disse, sem mim, nada vocês poderão fazer. Logo, o convite do texto é que nós reconheçamos Deus como edificador, como construtor da família, como aquele que constrói, não somente do ponto de vista de valores espirituais, mas também de valores morais, de valores familiares que todas as nossas famílias precisam. A campanha sugerida é: Jesus, transforme a minha família. Perceba que é quase uma súplica. E aí eu fico aqui agora imaginando como é que está a realidade da sua casa. Eu fico lhe perguntando quais são as transformações que o seu lar hoje está precisando. Bem, a nossa expectativa, assim como a nossa intercessão, é para que o Senhor, o edificador, Ele adentre no seu lar, se manifeste na sua casa e promova, de fato, neste mês, nomenclaturado mês da família, as transformações que a sua casa e que a sua família precisa. Tá bom? Que Deus, o Senhor, possa ajudar cada um de vocês nesse processo de edificação e de transformação que o Espírito Santo realizará em nossas casas. Aí eu fiquei pensando, então, o que falar nesse período de transformação. Escolhi algum texto para pregar, e aí depois, pensando na nossa realidade e a nossa proposta de campanha, é justamente cultuarmos e adorarmos a Deus em casa, eu vou trazer para os irmãos essa noite um estudo bíblico. E o tema que eu trouxe para o nosso estudo é adoração em família / culto doméstico. Vou repetir. Adoração em família / culto doméstico. Ora, adorar é justamente a razão para a qual nós existimos.
E todos os estudiosos da Bíblia, na história da Bíblia e do povo de Deus, vão trazer com clareza as 3 esferas comuns de adoração, desde quando o mundo é mundo, desde quando Deus criou o homem. Então nós vamos aqui iniciar falando sobre essas esferas de adoração. Primeiro, nós temos a esfera coletiva, que era o culto público, celebrado no templo, onde a igreja se reunia para cantar, para ofertar, havia abraço, comunhão, entre outras expressões de culto. Ali no templo havia então a adoração coletiva. Existia então o segundo tipo de adoração, que é a adoração particular, ou privada, ou individual, que acontece justamente por meio da realização das nossas devocionais, dos nossos cultos pessoais. Aquele momento onde eu pessoalmente saio para poder buscar a Deus sozinho. Mas aí então, a história bíblica também vai nos ensinar que sempre existiu a terceira esfera de adoração, que era justamente a adoração familiar, o culto em família. A maior parte dos crentes tem consciência da adoração coletiva, isso é no templo, porque domingo após domingo eles sabem que precisam ir ao templo para poder celebrar a Deus. Marcam nas suas agendas e a maioria deles de fato cumprem. Muitos também têm consciência da adoração particular, da necessidade da nossa devocional. Mas eu percebo que, ao longo da história, muitos têm esquecido da importância da adoração em família. Não mais individual, não somente mais coletiva, mas no sentido da adoração familiar, onde o pai e a mãe sentam ao redor de uma mesa, abrem a Bíblia e dali semeia a palavra no coração de todos aqueles que fazem parte da sua família. A proposta do nosso mês de família é justamente isso: adorar o Senhor em família. É muito importante nós nos lembrarmos de uma coisa que nem sempre está tão clara nas Escrituras Sagradas, mas que se nós fizermos uma leitura mais atenciosa, nós vamos perceber isso. O exemplo é que o culto de família, ele estava presente lá na família de Adão. O culto em família estava presente na família de Noé. O culto em família estava presente na família de Abraão. Assim como na família de todos os patriarcas que sucederam Abraão, o grande patriarca. É interessante nós observarmos que nessa época não havia templo. O templo não tinha sido construído, mas a adoração já estava presente no seio da família. É importante nós olharmos ainda o fato de que naquela época não tinha sacerdote, não tinha profetas, ainda não havia levitas, não tinha escribas e, como já mencionei, também não tinha templo. Mas isso tudo não impedia que o povo adorasse, porque o culto em família faz do pai sacerdote. O culto em família faz da esposa a profetisa. O culto em família faz dos filhos levitas. E aí então nós vamos ter tudo o que nós precisamos. Porque como profetas em família, nós ensinamos as Escrituras. Como sacerdotes em família, nós intercedemos uns pelas vidas dos outros. E como levita, nós nos reunimos para poder cantar, para poder adorar, para poder exaltar a Deus. A história de Israel vai sendo descrita e nós percebemos que o templo, de fato, muito tempo depois é construído. Mas Deus estabeleceu que o culto deveria acontecer no templo 3 vezes por ano, as grandes festas de Israel. Então 3 vezes por ano o povo ia ao templo e lá eles tinham culto coletivo. Mas o resto do ano inteiro a adoração acontecia em casa, a adoração acontecia em família. Eles iam lá, participavam, cantavam, celebravam, mas voltavam. E em suas casas a adoração não cessava. O povo continuava adorando, continuava engrandecendo e continuava dando a Deus a glória que Ele merece. E aí eu fico me perguntando, como é que está a adoração na sua família? Como
adoração na sua casa, nesse período onde Deus nos concede a oportunidade de estar perto dos nossos. Eu fiquei me perguntando hoje uma coisa, quando eu fazia minha devocional. Eu tenho um filho, o meu filho vai crescer inevitavelmente. Ele vai estudar, vai namorar, ele vai noivar, ele vai casar, ele vai construir a sua própria família. E eu fiquei me perguntando, quais serão os sentimentos ou as lembranças que o meu filho terá da minha casa? Quando ele estiver lá na casa dele, quais são as memórias que vão marcá-lo? Quando ele lembrar da minha família, quando ele lembrar do nosso lar, quando ele lembrar do seu passado, da sua infância. Quais são os sentimentos que vão marcar o coração do Nicolas, do meu filho? E aí, irmãos, eu fiquei lembrando que a minha mãe, ela não era evangélica, ela não era cristã. Mas a minha mãe tinha um hábito de ler para nós histórias bíblicas, incentivada por um grupo de evangélicos que volta e meia ia na sua casa e dava livros para ela. E ela cantava um hino para a gente antes da gente dormir, e eu decorei aquele hino por muito tempo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados em Jesus. Irmãos, aquele texto, aquele hino marcou a minha infância. Porque eu cresci, de fato, com uma série de sentimentos acerca da minha família, uma série de lembranças, que muitas delas não eram boas, mas essa de modo especial marcou meu coração. E hoje, como aqueles momentos fazem sentido para a minha vida. Sabe, a forma como você cuida da sua família, a forma como você vive o seu cotidiano dentro de casa, está marcando a memória do seu filho. A forma como vocês se tratam dentro de casa está gerando memória nele. E lá na casa dele amanhã, ele vai lembrar do passado dele. E essas memórias que mais o marcaram, será de fato o que ficará nele. A minha oração é para que os nossos filhos lembrem das nossas casas como um lugar de adoração. É que os nossos filhos lembrem das nossas casas como um lugar da palavra de Deus. É que os nossos filhos cresçam e lembrem dos nossos lares como os lares onde Cristo se manifestava, o perdão reinava, o amor era presente. É dessa forma que eu quero que o meu filho lembre da minha casa, e é dessa forma que eu desejo que os seus filhos, quando crescerem, lembrem de vocês. Talvez não vão lembrar do grande recurso, da grande herança, dos grandes quantidade de patrimônios, mas vão lembrar, eu tinha um pai que adorava a Deus de verdade. A minha família era uma família de verdadeiros adoradores, que adoravam o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para si. Meus irmãos, essa precisa ser a nossa caminhada cotidiana, ininterrupta, inegociável, porque uma família que quer ser transformada não pode negociar a adoração no seu lar. A partir de agora, no livro chamado Culto em Família, escrito por Kevin Ong, ele enumera algumas práticas do porquê nós precisamos adorar a Deus na nossa casa. Culto em Família, um livro muito bom, tem me feito muito bem. E tem me feito também refletir muito sobre a forma como eu preciso lidar dentro da minha casa. E ele então vem nos trazendo algumas razões práticas para nós adorarmos a Deus dentro das nossas casas. Se você tiver com papel e a caneta, é hora de anotar, porque eu vou trazer para você aqui algumas diretrizes do porquê o culto em família é tão importante. A primeira, ele diz que a adoração em família, ela tem o maravilhoso efeito de centrar os nossos lares na pessoa de Jesus Cristo. Sim, toda família, ela tem um centro. Ela gira em torno de algo que a compele. Ela é impulsionada a buscar o que de mais precioso
ela tem, ou ela almeja. E aí, o culto em família, onde Cristo é ensinado, centra os nossos lares na pessoa de Jesus Cristo. Será difícil para nós sustentar a afirmação de que somos famílias cristãs se as nossas famílias não forem cristocêntricas. Se Cristo não for o centro da nossa família. Se Ele não for a razão pela qual nós acordamos. Se as nossas decisões não passarem no crivo de Cristo aprova ou não aprova. Então uma família que começa a cultuar em casa está centralizando o seu lar em Jesus Cristo, na rocha eterna. E a Bíblia Sagrada diz que quando as nossas casas estão edificadas nessa rocha eterna que é Jesus Cristo, as tempestades vão chegar, os ventos vão soprar, os rios vão transbordar, mas a nossa casa não vai cair, porque ela fora edificada em Jesus Cristo. Nós temos que pensar sobre isso. Porque tem famílias cuja a sua busca, o assunto que centra a sua casa é o dinheiro. E as crianças crescem aprendendo a buscar o dinheiro. Há pais que ensinam seus filhos que é importante estudar para crescer na vida. E os filhos crescem com essa mentalidade de que precisam estudar e crescer na vida. Isso é importante? Claro que é. Estudar, administrar bem, saber que a economia, tudo isso é importante, só que isso é secundário. O sentimento primário, ou o assunto mais importante dentro das nossas casas, não pode ser o estudo, embora ele seja importante. Não pode ser o dinheiro, embora também ele seja importante. Não pode ser o time de futebol, embora para muitos ele também tenha sua importância. O assunto que precisa mais ocupar a nossa família é Cristo. Porque Cristo não é só importante, Cristo é imprescindível. Não dá para viver sem Cristo. Ele é a vida da nossa família, a nossa vida, e é por Ele e nele que as nossas vidas precisam estar centradas. Então a primeira grande razão é essa. O culto familiar, ele centra a nossa família em Cristo. Segundo, ele estimula o caráter cristão. O culto familiar, ele estimula o caráter cristão. Você já parou para perceber que nós estamos aqui, aí saímos para a rua, e quando nós vamos nos aproximando de casa, nós começamos, e chegamos em casa, nós tiramos aquelas roupas desconfortáveis, apertadas, e aí vestimos uma roupa leve, e aí relaxamos no sofá da casa. Não é isso que acontece? Normalmente nós fazemos isso também com a nossa espiritualidade. No templo, nós colocamos a nossa vestimenta espiritual e espiritualizada. E parece que quando a gente chega em casa, a gente começa a relaxar. Porque é no lar que nós vamos conseguindo demonstrar para Deus o nosso amor a Ele. Nós somos espiritualmente o que nós somos em nossa casa. Nosso lar é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. É nesse lugar que eu preciso comumente exercer o amor. Por isso que o culto doméstico ele vem justamente nesse contexto aqui, estimulando o caráter cristão. Porque é ali onde eu enfrento as minhas maiores dificuldades. Tem não muito tempo, eu fui convidado por um amigo que queria conversar comigo, muito querido, que eu amo muito. E ele disse o seguinte: no nosso diálogo, eu sabia que ele estava com algum problema, e eu fiz a pergunta que eu faço, que todo pastor faz quando quer entender a vida da ovelha e ajudar. E eu perguntei: como é que está a sua vida? E ele disse para mim: olha, minha vida profissional está ótima. Eu nunca ganhei tão bem. Falei: que bom, fico feliz. E eu falei: o que mais? Ele falou: a minha vida com Deus espiritual ela está ótima. Eu nunca li tanto a Bíblia, estou orando também muito bem. Meu único problema é só um, ele falou. Porque o meu amor pela minha esposa, ele se esfriou e eu quero deixá-la. E eu parei 5 segundos para refletir sobre o que ele me disse e voltei para ele a seguinte pergunta: como é que você pode estar bem espiritualmente se quer abandonar sua esposa, que nada de mal te fez?
onde você não tem uma razão imperativa, e ainda que tivesse, caberia o perdão, como é que você pode estar bem com Deus e estar ruim com a sua esposa? Como é que você pode estar bem com Deus e querer abandonar a mulher da tua mocidade? Como é que você pode estar bem com Deus e não querer mais desfrutar da companhia dela? Como é que você pode estar bem com Deus e desconsiderar o que a Bíblia está dizendo acerca do casamento para você? E ele baixou a cabeça, passou algum tempo, levantou e disse: eu acho que eu não estou tão bem com Deus assim. E essa é a verdade, irmãos. Porque o culto no lar, ele vem trabalhando o nosso caráter. O culto no lar, ele vem nos confrontando, porque a palavra nos estimula a melhorar, a crescer, a desenvolver. Mas o culto no lar também tem uma terceira coisa: ele estimula a paz no lar. Os lares mais pacíficos que eu encontro como pastor são lares onde comumente a família cultua a Deus. Onde tem muita briga, tem pouca presença de Jesus. Onde tem muita briga, tem pouca paz. E às vezes as pessoas se tornam religiosas, mas não cultuam o Senhor. Porque eu aprendi que a adoração só pode existir se tiver comunhão. Como é que eu vou adorar a Deus rompido com o meu familiar, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu pai, com o seu marido? Não existe isso. Então, o culto familiar vem ser esse momento onde nós vamos tendo paz. Irmãos, e paz é o que verdadeiramente nós precisamos. Mas nós não vamos encontrar essa paz tão sonhada familiar se nós negligenciarmos o culto no lar. Culto é o convite de Jesus, é um convite que nós fazemos para Cristo. Culto é nós dizendo para Deus: o Senhor é prioridade na minha casa, na minha família. E às vezes, irmãos, a gente vê tantas famílias em pé de guerra, sofrendo, se machucando. 10 dias atrás, mais ou menos, alguém me disse: olha, pastor, eu não sei, pelo WhatsApp, disse para mim: eu não sei qual foi a última vez que eu tive um dia de paz na minha família. E eu falei: como é que está a leitura da Bíblia na sua casa? Ele falou: está péssimo. Eu falei: está a resposta dada. O príncipe da paz não está lá. O convite de 1 João é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora preste bem atenção numa coisa: onde ele se manifestou, nem todo lugar onde Jesus Cristo está presente, ele está manifesto. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas para que ele se manifeste dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu preciso cultuá-lo, invocá-lo, celebrá-lo, adorá-lo, amá-lo, reverenciá-lo, priorizá-lo. Aí ele vai sentir liberdade para trabalhar na minha casa, para trabalhar na minha família. Jesus quer trazer paz ao seu lar, paz ao seu casamento, paz a essa relação conturbada que você está tendo com seu filho. Jesus Cristo quer trazer paz ao seu coração, mas antes de tudo ele quer restaurar a paz do seu coração em relação à sua espiritualidade. Por isso você não pode negligenciar o culto doméstico, porque ele vai trazer paz à sua família. Mas o culto doméstico também, ele mantém a família unida. Irmãos, nós lemos as páginas das Escrituras Sagradas e nós encontramos tantas famílias unidas para fazer o que não era bom. Adão e Eva entraram em um acordo para fazer o que era mal. Ananias e Safira, uma família, se uniram para poder pecar contra o Senhor. Mas o culto doméstico nos convida à unidade em torno do que é sagrado, em torno das Escrituras, em torno de Deus. E isso é o que nós precisamos. Como é que está a sua relação com a sua família? Vocês estão em paz? Estão unidos? Porque às vezes, irmãos, é tanta dificuldade que a gente percebe no seio das famílias. Sempre que uma família está mal com Deus, ela está longe da palavra. O seu distanciamento de Deus é o distanciamento que você tem das Escrituras. Eu tive a oportunidade de, certa feita aqui na igreja que pastorei, aconselhar um casal que me procuraram com um veredito. Nós viemos aqui informar para o senhor que nós vamos nos divorciar. Informar, não veio perguntar a opinião.
Mas eu falei, mas eu sei que vocês vieram me informar, eu posso dar opinião para vocês? Eles falaram, pode, pastor. A gente considera muito você, respeita muito, e é por isso que a gente veio falar. Eu falei, me dá uma chance. Me dê um mês para vocês protelarem esse divórcio. Como assim, pastor? Então me dê uma chance. Eu queria propor um acordo para vocês. Vocês vão cultuar semanalmente. Semanalmente não, diariamente na casa de vocês. Eu vou enviar todos os dias uma porção das Escrituras. Vocês vão ler e depois vocês vão orar. Os dois vão orar e pedir a Deus, Senhor, faça a tua vontade em nós, restaura a nossa família. E a esposa disse, mas eu acho que não tem mais jeito para ele, pastor. Eu falei, sim, eu não estou dizendo que não tem jeito para você. Não tem jeito mesmo. Para você ele não tem jeito, mas ele pode ter jeito para Jesus. Você pode me dar essa chance? Ela disse, eu estou decidida a divorciar. Mas porque o Senhor está pedindo, e eu sei que o seu desejo é para o nosso bem, nós vamos adiar um mês. Eu falei, eu não quero só que vocês adiam, eu quero que vocês cultuem todos os meses, todos os dias. E ela então entramos no acordo. O tempo passou, uma semana depois eu fui lá na casa, eles começaram a falar, eu falei, não quero ouvir, eu vim só orar por vocês, vamos embora. Na outra semana eu volto. Quando deu com 15 dias, eles falaram, pastor, você não veio não, mas a gente está indo aí. Não nos recebe lá no templo? Eu falei, recebo. E eles vieram, entraram no templo. E quando eu olhei para o rosto daquela mulher, o rosto dela já não era mais o mesmo. O rosto franzido tinha dado lugar para um sorriso ameno, de canto de bobo, tipo dizendo, alguma coisa mudou. E ela chegou e disse, pastor, nós temos só uma notícia para o senhor. Em 15 dias depois daquele diálogo, todos os dias nós cultuamos a Deus na nossa casa. E o desejo do divórcio, ele foi substituído pelo desejo de recomeço. Nós não queremos separar. Nós queremos continuar a nossa história. Essa família ainda está conosco. E talvez ela até está ouvindo essa pregação. E essa família é a prova viva de que uma família que decide buscar a Deus no celular vai inevitavelmente se unir. Vamos nos unir. Vamos andar de mãos dadas. Vamos amar o Senhor. Um outro ponto interessante é que o culto em família, ele proporciona conhecimento compartilhado da palavra. A palavra que vai ser lida vai ser entendida. A palavra que vai ser lida vai ser explicada. A palavra que vai ser explicada e entendida vai ser aprendida. Compartilhado. O marido, a esposa, os pais, os filhos, as irmãs. Todo mundo vai aprender. Pedro escreveu a sua carta no capítulo 3, versículo 15, dizendo: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a vocês razão da vossa fé. Olha só que coisa bacana. Quando a Bíblia ela é compartilhada em família, eles crescem no conhecimento, nós conseguimos dizer para as pessoas: eu sou crente por causa disso. Eu sirvo a Jesus Cristo e a razão é essa. Você sabe que nesse tempo que vivemos, onde tantos jovens nossos entram na universidade, há mais de 66% deles que se desviam da fé no período da sua universidade. Porque talvez na infância, a palavra, como a irmã Rosineide bem pregou para nós aqui na quarta-feira passada, não foi inculcada. Faltou culto, faltou adoração, faltou conhecimento das Escrituras. E aí o culto doméstico proporciona isso. O culto em família proporciona o benefício adicional de treinar os nossos filhos para o culto público. Quem cultua em casa, ensina os filhos a cultuar na igreja. Por que tantos filhos não sabem cultuar na igreja? Porque a casa deles não é uma escola que ensina e que prepara eles a cultuar em família. Isso daqui é muito importante. Quando o menino vê o pai e a mãe cantando, celebrando, lendo a Bíblia, orando, o filho então tem o que ele precisa. O exemplo de como é que ele precisa cultuar. Ele aprende a cultuar em casa e depois se levanta, vem para o templo. E quando ele chega no templo, ele também cultua ao Senhor. Nós precisamos fazer isso, porque nós estamos ensinando a partir do exemplo. Então esse é um motivo adicional que todos nós temos. Mas talvez o maior benefício do culto familiar, ou um dos maiores, é que ele reforça
a liderança espiritual. Quem é o líder na sua casa? Não estou falando quem é que paga as contas, não. Estou falando quem é o líder. Porque tem muitos adolescentes que lideram suas casas. Jovens, crianças que lideram suas casas. Quem paga a conta é o pai e a mãe, mas quem lidera é o menino. 10 anos de idade, ele manda e desmanda. No culto doméstico, nós vamos aprendendo justamente que ele reforça a liderança espiritual. Ora, em um determinado lugar, na despedida de um pastor, o pastor pastoreou a igreja por um determinado tempo e tinha que ir embora. E aí chegou um momento interessante, porque estava naquele culto de despedida, pastor e famílias, e de repente, próximo ao pastor, uma família chega, e uma criancinha que ele gostava muito, disse assim, e ele disse para a criancinha, ô fulano, que pena que você vai ficar sem pastor, mas o papai do céu vai mandar outro pastor para cuidar de você. E a criança levantou e falou, não, eu não vou ficar sem pastor, o meu pai é o meu pastor. O meu pai é quem cuida de mim. Ela respondeu na inocência, mas ela aprendeu que na casa dela, antes dela ter um pastor da igreja, ela tinha um pastor pai. Porque o seu pai era aquele que ensinava, o seu pai era aquele que exortava, o seu pai era aquele que corrigia, a sua mãe era pastora, e os filhos, rebanho, ovelhas. Na nossa casa, nós somos os pastores, os pais são os pastores, e os nossos filhos são simplesmente ovelhas. Você é líder na sua família? O líder espiritual, o homem, é você? A sua esposa, ela é sua ovelha? O seu filho, você trata ele como filho ou como ovelha? A Bíblia Sagrada vem nos ensinando isso, mas em última análise, o culto doméstico, ele proporciona o discipulado sistemático. A Bíblia Sagrada nos deu a ordem de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Mas muitas vezes nós estamos fazendo discípulos fora e perdendo os discípulos de dentro. É difícil nós pararmos para pensar sobre isso. Muitas vezes nós estamos perdendo aqueles que estão próximos de nós, porque o nosso foco está lá, nosso foco não está aqui. Nós precisamos, irmãos, ganhar os nossos filhos, discipular os nossos filhos. Olhe para o seu filho como um discípulo que precisa desenvolver nele o caráter de Cristo. E isso tudo vai trazer muitos benefícios para a sua casa e para a sua família, que só pode acontecer por intermédio do culto doméstico. Eu concluo fazendo duas considerações importantes. Depois de tudo isso que disse, a minha tentativa é informá-los. Primeiro, a vida cristã sempre partirá do lar para o templo e nunca do templo para o lar. Nunca. Começa em casa. É a origem de tudo. Casa. O ditado popular é que casa de pai é escola de filhos. Portanto, a vida cristã tem origem no lar. Segundo, nenhuma transformação familiar acontecerá se nós negligenciarmos a adoração no lar. Olha que tema bacana. Jesus transforme a minha família. E nenhuma transformação familiar acontecerá se nós negligenciarmos o culto no lar. O culto é o pontapé de partida para Deus transformar as nossas famílias, para Deus transformar as nossas casas, para Deus transformar a nossa caminhada diária no seio doméstico que Deus nos deu. Queridos, eu sei que esse mês teve origem agora, pouquinho dia. Nós estamos agora aqui no terceiro dia do mês. E a minha expectativa, como já disse no começo do culto, é que Deus transforme a sua casa. É que você revigore a sua paixão por Deus e que a sua paixão por Deus no seio da sua família contagie os seus. Que o seu filho volte a amar o Senhor, que a sua esposa volte a celebrar a Deus e que a sua casa seja literalmente aquela música que nós tanto cantamos, um lugar de bênção.
Esse é o desejo do meu coração. Eu queria nesse momento orar por você. Queria, se você estiver perto do seu marido, na sua casa, do seu filho, por favor, se aproxime dele. Dê a mão para ele. Está em família. E nós vamos aqui celebrar Deus para que esse mês seja um mês de transformação na sua casa. Pai, nós te agradecemos, porque hoje nós demos início, Pai, a uma série de mensagens que serão abordadas sobre a importância da família. E a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor de fato transforme as nossas famílias. Ó Deus, quantas famílias do coração rancoroso, uns com os outros, magoados, sem paz, desunidos, conflituosos. Deus, entre com providência. Transforma essa casa, transforma esse homem, transforma essa mulher, transforma essa criança, Deus. Traga mudanças no seio da sua família para que eles compreendam, sim, a casa pode ser uma extensão do céu na terra. É isso que nós queremos, onde na nossa casa nós possamos celebrar o Senhor vivendo harmoniosamente, centrados na Tua Palavra, centrados na Tua pessoa, adorando o Senhor e buscando sermos mais compreensíveis com as limitações dos nossos familiares. Não tem família perfeita, Pai. A minha família é imperfeita, porque eu sou imperfeito. Mas essa mesma realidade se faz presente em todas as famílias. Todas as nossas famílias, elas são defeituosas, elas são imperfeitas. E o que nós queremos é trilhar o caminho do aperfeiçoamento, para que nós sejamos maridos melhores, para que as nossas esposas sejam esposas melhores, para que nós como pais nos tornemos pais melhores, e que os nossos filhos se tornem filhos melhores, porque nós estamos nos aproximando do Senhor. E só há uma forma de nós melhorarmos, andando de mãos dadas contigo. Eu oro para que o Senhor abençoe a nossa casa e que esse mês seja um mês de muitas transformações no seio da nossa família. Amém. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.